Olá, 11 de julho, quinta-feira. O dia foi de manifestações em todo o país. Aqui em Bauru, o protesto começou no Palácio das Cerejeiras. Pela manhã, manifestantes invadiram a sede da prefeitura. Vereadores aprovam Estatuto da Fundação Regional de Saúde. E na série Nos Trilhos, a paixão pelo ferromodelismo. A quinta-feira está sendo marcada por diversos protestos em todo o país. E aqui em Bauru não é diferente. As centrais sindicais organizaram o que elas chamam de Dia Nacional de Lutas. Às 5 horas da tarde, manifestantes começaram a se reunir na Praça Rui Barbosa. E logo cedo de manhã, cerca de 60 pessoas ocuparam a Prefeitura de Bauru, na Praça das Cerejeiras. O grupo é formado por integrantes do movimento estudantil da Unesp, do Movimento Sem Terra e do Movimento Bauru Acordou. Eles reivindicam melhorias no transporte público, na estrutura do campus da Unesp, além da reforma agrária. Os manifestantes ocuparam a sede do Poder Executivo por volta das 9 da manhã. Eles fecharam a porta principal e colocaram faixas no prédio com diferentes reivindicações. Os responsáveis pela ação são do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do Movimento Bauru Acordou e também estudantes da Unesp. Com barracas e mantimentos para permanecer no local o tempo que fosse preciso, eles pediam a presença do prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, que estava em São Paulo. Um dos manifestantes, que não quis se identificar, apresentou à imprensa alguma das reivindicações. O fim da cobrança da taxa de integração. Apesar da ocupação, os funcionários da prefeitura podiam entrar no prédio e sair normalmente. O chefe de gabinete da prefeitura, Marcelo Araújo, foi quem tentou dialogar com o grupo enquanto o prefeito retornava à cidade. Estão de boa, estão tudo tranquilo. Eles querem conversar com o prefeito. Não mexeram com ninguém, não xingaram ninguém, estão tudo tranquilo, na boa. Eles estão de paz. A polícia militar foi chamada durante a manhã, mas apenas observou a movimentação, que foi pacífica. Por causa da ocupação, alguns funcionários da prefeitura foram dispensados. O trânsito foi bloqueado nas proximidades do Palácio das Cerejeiras e ficou bastante congestionado até o fim da manhã. E o repórter Felipe Mateus tem outras informações da Praça das Cerejeiras. Durante todo o dia, os manifestantes permaneceram aqui no prédio da Prefeitura Municipal, pedindo o retorno do prefeito Rodrigo Agostinho para Bauru. O prefeito retornou, veio aqui para a Prefeitura Municipal e agora, por volta de 4h30 da tarde, ele desceu até o saguão para conversar com os manifestantes. Pelo que a nossa equipe conseguiu acompanhar dessas discussões, a pauta de reivindicações continua a mesma, que é a diminuição das tarifas de transporte coletivo e a melhoria na qualidade dos serviços. O prefeito Rodrigo Agostinho considera o movimento legítimo e considera que a decisão de deixar o prédio da prefeitura cabe ao movimento. Mas ele também ponderou que atualmente a prefeitura não tem condições de reduzir as tarifas do transporte coletivo em Bauru. Felipe Mateus para o Unesp Notícias. As manifestações populares que tomaram as ruas brasileiras nas últimas semanas têm várias demandas. Em Bauru, diferentes bairros organizaram protestos também por mais segurança no trânsito e melhorias na mobilidade urbana. Movimento intenso a qualquer hora do dia. O risco de colisões e atropelamentos é grande na rodovia Bauru-Arealva, no trevo da Vila São Paulo. Manifestações pedindo melhorias são frequentes há 10 anos, segundo Edson, que mora no Jardim Ivone. Você pôr fogo numa rodovia para parar o trânsito, isso não resolve. O que resolve é a gente mobilizar aonde está o problema, na raiz do problema. Ir na prefeitura, se caso necessário, ir no DR, em alguém que administra essa área para poder cobrar deles lá. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, a licitação para duplicar a pista já foi finalizada. Também serão construídas pistas marginais. O investimento deverá ser de 91 milhões de reais. A Pousada da Esperança também foi palco de protesto depois que nesta esquina um ciclista morreu atingido por um ônibus.
Alguns protestos feitos por moradores dão resultado. Neste ponto, na quadra 1 da rua Antônio Jerônimo, na Pousada da Esperança, será colocada uma lombada. A necessidade de um estudo para esse local foi reforçada pela manifestação do público. Infelizmente, depois que morreu uma pessoa, aí eles vieram atrás, tinha vários buracos aqui, aí no outro dia seguinte vieram, tamparam, depois do protesto do pessoal. Ela é uma pena que, infelizmente, teve que acontecer isso, né? Morrer alguém, para eles poderem agilizar o serviço. Enquanto nossa equipe visitava o bairro, funcionários da Endurbe reforçavam a sinalização de solo no local do acidente. Ela já estava bastante apagada. Nós fizemos a contagem de veículos do local, nós tiramos a inclinação, nós analisamos todos os critérios e verificamos que é possível a implantação de obstáculos sim nesse quarteirão. Nós já fizemos 2 ou 3 manutenções da sinalização, porém, como pode ser visto, existe vias de terra nas transversais que atrapalham um pouco porque ela tem o desgaste da sinalização por causa dessa terra. Dados fornecidos pela Endurbe mostram 10 mortes no trânsito urbano de Bauru neste ano até 31 de maio. No mesmo período de 2012, foram 12 ocorrências, o que indica uma queda de 16%. No quesito atropelamentos, foram 88 até maio de 2012, contra 83 no mesmo período deste ano, ou seja, uma queda de 5%. Mesmo assim, este assunto preocupa a população. No final da Avenida Castelo Branco também já houve protesto e interdição na pista. Moradores cobram que o atual trevo seja transformado em rotatória para reduzir a velocidade dos veículos. E a gente, aproveitando dessas manifestações aí nacionais, a gente aprendeu que dessa forma a gente conseguiria alguma coisa. Deu resultado, né? Deu resultado, conseguimos pelo menos conversar com os representantes da prefeitura. Porém, ainda não foi feito nada efetivamente. Sobre o buraco na rua Antônio Jerônimo, na Pousada, o DAE informa que a reposição de asfalto já foi feita. Mesmo assim, a equipe ficou de voltar ao local para verificar se existe um novo vazamento causando outro buraco. Já no local onde houve uma morte por atropelamento, a prefeitura instalou equipamentos conhecidos como tachões para dividir as pistas. No próximo bloco, o assunto é a sessão da Câmara. E mais... A paixão pelo ferromodelismo está na reportagem de hoje da série Nos Trilhos. Por conta do feriado de 9 de julho, a sessão da Câmara Municipal de Bauru, que geralmente é às segundas, foi realizada na tarde de ontem. E foi a sessão mais longa da atual legislatura. Terminou à 1h da manhã de hoje. Em discussão, o Estatuto da Fundação Regional de Saúde, que foi aprovado. 4 projetos de lei estiveram na pauta, mas o Estatuto da Fundação Regional de Saúde, encaminhado pelo prefeito Rodrigo Agostinho, ocupou o centro das discussões. Sem essa aprovação, a fundação não poderia entrar em funcionamento. Os vereadores apresentaram, no total, 28 emendas ao projeto de lei que institui o Estatuto da Fundação Regional de Saúde. A maior parte das emendas limitava a autonomia do Conselho Curador e da diretoria da Fundação. Uma das emendas mais polêmicas era a que restringia a atuação da Fundação ao programa Saúde da Família. Ela foi proposta pelo vereador Fabiano Mariano. A proposta de emenda ela vai ao encontro do que o próprio secretário de saúde e o senhor prefeito municipal declararam como objetivo principal da criação da fundação. Era para fazer a gestão dos programas de saúde da família do município, que hoje se encontra sendo geridos pela entidade Sorri e que já foi apontado pelo Tribunal de Contas como irregular. Eu entendo que ela deva ser abrangente e atingir aos hospitais que nós temos na nossa cidade, os hospitais públicos. Se nós restringir demais, não precisa da fundação também. Para fazer uma coisa só, a própria secretaria faz. Então, o ideal é que a fundação seja ampla e que atenda a toda a demanda de saúde do município de Bauru. Mesmo com argumentos contrários, o Estatuto da Fundação Regional de Saúde foi aprovado com 15 votos. Roque Ferreira e Fabiano Mariano votaram contra o projeto. A fundação
ela não responde às necessidades de uma política de saúde no município que atenda o interesse das maiorias. Ela vai de encontro ao interesse daqueles que percebem a saúde como uma mercadoria, né? Ou seja, a fundação, ela fere um dos pilares centrais do SUS, contribui para a privatização do serviço de saúde pública. A vereadora Thelma Gobi acredita que a fundação será um importante instrumento para gerenciar a saúde pública na região. A finalidade da fundação não é criar novos leitos, é criar um instrumento de gestão um pouco mais célere do que a gestão pública. A criação de novos leitos, até esse presente momento, é de dever do Estado e da União. Só será uma prerrogativa do município se houver a municipalização plena, uma situação que ainda não houve. Mas essa fundação, num futuro, ela pode vir até mesmo ser a gestora do hospital de base, como a FAMESP faz nos dias de hoje. A emenda que restringia a atuação da Fundação aos programas de saúde da família foi rejeitada pelos vereadores. A Câmara ainda discutiu ontem outros 3 projetos. Durante a sessão, Moisés Rossi pediu o adiamento da votação do projeto que regula o acesso a informações em Bauru, previsto pela Lei Federal da Transparência. O vereador alegou que não tinha analisado uma das emendas propostas para a lei. Os outros 2 projetos autorizavam a transposição de recursos do município para a Secretaria de Obras e alteravam o regimento interno da Câmara. Foram aprovados por unanimidade. Este ano já tem mais mortes por gripe A em Bauru do que o ano passado. Ontem foram confirmados 11 novos casos da doença, sendo que 2 pessoas morreram. Com esses novos números, a quantidade de casos neste ano em Bauru chega a 16, com 4 mortes. Esses números já são maiores que os de 2012, quando houve 5 casos e 2 mortes. Sobre esse assunto, eu converso com a Heloísa Lombardi, que é diretora do Departamento de Saúde Coletiva de Bauru. Heloísa, como as pessoas podem saber se elas estão com gripe A? Os sinais da gripe A são os mesmos sinais de qualquer outra gripe. Então, nós temos que estar atentos, qualquer febre, dor de garganta e outros sinais de uma gripe, procurar assistência, né, ao serviço de saúde para que possa fazer o diagnóstico mais precoce possível. Quais são as principais medidas de prevenção contra a gripe A? Principalmente higiene, né? Nós sabemos que lavar as mãos é uma das medidas mais eficazes quando você tem esse tipo de atendimento, de doença. Então, qualquer local, né, a gente está sempre muito em local público, prestem atenção, use lenço descartável, né, lave sempre as mãos, procure sempre ter essa precaução com o outro que está aí, né, ao seu lado. Muito obrigado pelas informações. E outra orientação de prevenção, que também é bom reforçar, é manter ventilação adequada dos ambientes e não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Tárcio De Lucas para o Nesp Notícias. No próximo bloco, uma entrevista com José Augusto Vinagre. Vamos falar sobre a Conferência de Cultura. Voltamos já. No capítulo de hoje da série Nos Trilhos, você vai conhecer pessoas que transformaram a paixão por esse tipo de transporte em diversão. São os ferromodelistas. A série é uma produção de estudantes de jornalismo da Universidade de Marília. Os trens estão de volta, mas somente na estação de Adriano, um apaixonado pela arte do ferromodelismo. A maquete, que retrata vagões e paisagens idênticas às reais, trazem à memória sua infância, período em que viajava de trem com seu avô. Isso é uma paixão desde menino, né? Que meu avô era ferroviário, eu sempre andei de trem. Quando eu descobri que existia essa modalidade de ferromodelismo, fiquei apaixonado. Desde menininho, sempre paquerei, namorei os trenzinhos e tal, mas não tinha condições de ter. A gente vai trabalhando, cresce e consegue adquirir, e hoje isso daí faz parte da minha vida. Eu tinha um ferrorama que é o primeiro vendi esse ferrorama,
Depois comprei o meu primeiro kit básico. Eu já tinha algumas peças, alguns vagões, mas para dar início na maquete foi um kit básico, que vem o controlador, vem a locomotiva, e a partir daí vai só ampliando, só aumentando. As locomotivas fazem todo o percurso puxando até 12 vagões. Passam por túneis, atravessam a ponte e param nas estações para receber os passageiros que estão aguardando a viagem. Quando a noite chega, as luzes se acendem e as composições não param de trabalhar. A perfeição dos detalhes e movimentos é incrível. O que começou como paixão acabou se tornando um trabalho para Adriano. Após conquistar vários prêmios e realizar diversas exposições, pessoas do Brasil inteiro encomendam suas maquetes e se impressionam com a realidade da ferrovia reproduzida por ele. As minhas maquetes são retratadas em cima do que existe mesmo. Tem inúmeros materiais, gesso, tinta de tecido, cimento mesmo, areia. Além de ser uma paixão muito grande, acabou de um hobby se tornando um trabalho. Hoje, graças a Deus, é reconhecido esse trabalho e eu faço para muitas pessoas do Brasil inteiro, maquete, personalizo locomotivas e vagões. Acabou virando uma profissão que, além de ser uma profissão que eu gosto muito de fazer. É um prazer em trabalhar com isso. Por mês, dezenas de pessoas visitam a Estação Adriano, se emocionam e matam a saudade de uma ferrovia que não existe mais. Sua maquete, cheia de detalhes, ganha um quarto só para ela. Quem passa por aqui se sente em um verdadeiro mundo ferroviário. Mas não é somente Adriano que tem como hobby os trens em miniatura. João também doou um cômodo de sua casa para a prática do ferromodelismo. Sua paixão é a locomotiva a vapor, a primeira que andou sobre os trilhos. Prefiro Maré Fumaça, acho mais interessante, acho que é mais romântico, né? Acho que tem mais cara de trem, né? É o que eu gosto. O cenário foi criado e pensado pelo próprio João, que precisou adquirir algumas habilidades para a construção de sua estrada de ferro. Os trens passam por estações, galpões e ainda manobram para entrar nas oficinas. Mesmo com tantos elementos, seu desejo é melhorar ainda mais a sua ferrovia. A gente está querendo sempre mais e maior e quando você não tem por onde aumentar, você fica inventando o que colocar, né? Até tem que tomar um pouco de cuidado para você não poluir, né? Para não ficar um negócio muito, né, assim, artificial, né? Mas digamos que ela está 90% do jeito que eu gostaria. Ainda falta dar uma melhoradinha na vegetação e colocar um pouco mais de figuras humanas, mas tá bem, tá indo. Ser um ferromodelista não é fácil. A montagem das maquetes precisa de atenção e tempo, e o custo para manter o hobby é alto. Mas isso não é problema para os apaixonados, que revivem uma época usando toda a imaginação na construção de suas próprias ferrovias. Amanhã, na última reportagem da série, vamos mostrar como pode ser o futuro das ferrovias. Começa nesta sexta a terceira Conferência Municipal de Cultura de Bauru, coordenada pela Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal da área. É uma oportunidade para a sociedade discutir, junto com o governo, as políticas de cultura e propor melhorias. Pode se inscrever na conferência a população em geral pelo site da Prefeitura. A conferência será realizada no Teatro Municipal. E para explicar melhor o encontro, nós recebemos agora um dos organizadores da Conferência Municipal de Cultura, José Augusto Vinagre. Muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias, Vinagre. Obrigado a vocês. Então, as discussões durante a conferência, elas vão girar em torno de 4 eixos, né, Vinagre? Certo. Eu gostaria que você comentasse um pouco de cada um. O primeiro deles seria a implementação do Sistema Nacional de Cultura. Tá. Esses 4 eixos eles são definidos pelo Regimento Nacional da Conferência Nacional de Cultura. Então, eles serão discutidos em Bauru, na Conferência Municipal, nas conferências estaduais e depois, finalmente, em novembro, na Conferência Nacional.
O primeiro eixo, que é do implementação do Sistema Nacional de Cultura, é em cima da emenda que está criando esse Sistema Nacional de Cultura. Isso vai implicar em várias questões para os municípios. Então vai se discutir a implementação dessas questões nos municípios, como as criações de conselhos, de leis de incentivo, de fomento, todas as questões voltadas para a questão da gestão cultural no município, no âmbito municipal. Essa emenda está em votação ainda, está tramitando. Está em tramitação. Espera-se que até o final do ano isso já tenha sido votado e aprovado, mas os municípios precisam se preparar para aderir a esse Sistema Nacional de Cultura. Então é necessário uma série de atitudes pelo ente municipal para atender essas questões do Sistema Nacional de Cultura. Então essas discussões podem colaborar com essa emenda ou não? Vão ajudar só na regulamentação depois da emenda? Não, vão ajudar na regulamentação e na adequação do município a essas novas regras. Certo. Um outro eixo é a produção simbólica e a diversidade cultural. Basicamente, esse eixo se preocupa com a produção cultural em si, com uma atenção especial e específica para a questão da diversidade étnica e racial. Então, procura-se fomentar a produção simbólica, propostas que fomentem essa produção simbólica e propostas que garantam a educação cultural e a formação cultural também. Quer dizer, vão ser discutidas propostas em todos os níveis, novamente, municipal, estadual. O texto final dessa conferência, que vai ser o resultado dessa conferência, vai propor 4 propostas por eixo, 4 para âmbito nacional, 4 para âmbito estadual e 4 para o âmbito municipal. Sobre esses 4 eixos, o terceiro eixo fala de cidadania e direitos culturais. Basicamente, é a garantia dos direitos culturais e também como fazer e garantir e facilitar o acesso da população como um todo para os bens e produtos culturais. E por fim, o último eixo é a cultura como desenvolvimento social. Focando principalmente na questão da economia criativa como estratégia para o desenvolvimento local. O que seria esse conceito de economia criativa, Vinagre? Sim, é uma coisa mais recente, né? Hoje que se fala muito, por conta, a gente pode falar como exemplo de economia criativa o artesanato, os próprios games, né? A criação desses games, hoje é considerado como economia criativa. A produção audiovisual, tudo isso é o que é feito através da cultura como expressão artística e que tem um retorno econômico para a sociedade. Dentro de uma cadeia de produção. Né? Exatamente. É um conceito mais moderno e que tem se discutido muito isso, né? Hoje, 5% do PIB nacional vem da produção cultural. Então, é cada vez mais importante essa produção cultural para o país. E qual que é a programação para o sábado e para a sexta? Começa amanhã à noite, né, a conferência, e para o sábado? Na sexta-feira é uma abertura solene, as pessoas vão poder começar a se cadastrar. Quem não fez pelo site pode fazer pessoalmente no dia. Vai ter a presença das autoridades municipais e uma palestra geral sobre esses 4 temas que vai ser o professor Juarez da Unesp que vai fazer. E a aprovação do regimento interno dessa conferência, que vai definir horários, tempo para discussão de cada um dos temas, enfim, esse regimento dessa conferência municipal. No sábado pela manhã, ainda tem mais um tempo para quem não se cadastrou se cadastrar no sábado da manhã, daí as pessoas se dividem nesses 4 grupos, nesses 4 eixos temáticos, vão para a discussão em grupos, vão apresentar as propostas por eixo temático, depois voltam para a plenária, onde isso é aprovado em uma plenária. Em seguida, vai ter uma discussão para a eleição dos delegados do município para a Conferência Estadual de Cultura. E daí se encerra a Conferência Municipal de Cultura. Então, reiterando, qualquer pessoa pode participar. A inscrição e também a programação completa da conferência. Está no site da Prefeitura. A programação está no site da Prefeitura e a inscrição também deve ser feita por lá. Pode ser feita online ou pessoalmente, na sexta-feira ou no sábado pela manhã. Muito obrigada. De nada. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã, às 5h30 da tarde, voltamos ao vivo. Tchau! Thank you.